E aí, pessoal, bem-vindos ao mais novo quadro aqui do canal, que é de entrevistas. Então eu comecei falando dessa vez com o Matheus e com o André, que trabalham aqui com a gente. E esse episódio foi dividido em duas partes. Então a primeira parte sai hoje, segunda-feira, e a próxima parte sai na sexta-feira. Se você é muito ansioso e quer ver na íntegra, saiu lá o nosso podcast, que é essa conversa inteira, enquanto aqui a gente separou um pouquinho mais, então é só clicar aqui embaixo e ouvir tudo completamente e bora pro bate-papo. Seguinte, A gente vai ter que manter isso até o final. é o seguinte, eu chamei vocês aqui hoje, até com essa voz assim, pra gente falar o que nós, reviewers de tecnologia fazemos. Assim, só pra gente confirmar aqui e tudo mais, vai ser esse personagem até o final? Não, vai ser só agora. Vai ser só agora. Não, a ideia do vídeo de hoje é a gente explicar pras pessoas. Eu vi que tinha muita pergunta do pessoal falando assim: como que eu viro um analista de tecnologia? O que vocês falam? Como funciona isso? Então, já que o André tava aqui, né, veio pra São Paulo pra gravar vídeo com a gente, eu pensei, por que não reúne nós três e conversar sobre isso? Acho que a primeira coisa é explicar que esse é o André Martins. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o Matheus Teteu. E aí, pessoal? Os dois, junto comigo, fazem Todos os roteiros. todos os roteiros do Escolha Segura, né? Parte do time de roteiristas do Escolha Segura. E vamos começar. A primeira pergunta, né, pra gente discutir, pra falar assim, o que faz um analista de tecnologia e como a gente faz algumas análises. Então, antes até da gente começar esse vídeo, eu tava falando, chegou aqui o Asus F570, a gente vai ter que fazer um review dele, né, uma análise dele com HD e depois dele com SSD. Sim. Então a gente não faz um uso normal das coisas, né? Eu acho que o grande ponto da nossa conversa aqui é determinar o que a gente vai transmitir em um vídeo pras pessoas. Porque eu uso fone de ouvido, eu uso smartphone, eu uso notebook, você usa tudo também, teclado, você é o louco do teclado. Mas a partir de que ponto que a nossa usabilidade vira uma opinião pras pessoas? Eu acho que a gente meio que pensa muito na hora que tá usando e tudo mais, em como a gente vai transferir essa experiência de uso de todas as coisas que a gente tem para as pessoas que estão nos assistindo também. Então, a partir deste momento, tudo muda, porque você não tá só usando um notebook só para usar o notebook e renderizar vídeo e escrever texto. Você tá fazendo isso pensando em tudo que você pode falar para as pessoas. Então, é um processo também que a gente meio que vai construindo com o tempo. Eu, apesar de ter o meu canal, foi com Escolha Segura que eu comecei a pensar mais nisso. Mas a gente nunca tá só usando um produto por usar. A gente tá sempre usando o produto para poder pensar em coisas pra omitir a nossa opinião. Isso é muito louco. Você sabe que eu brinco, que eu chamo que existe o Bruno Pessoa Física, né? Sim. Que eu falo assim, o Bruno Pessoa Física, ele pode usar um celular intermediário porque ele não precisa de mais nada. Agora, o Bruno Reviewer... O Bruno Escolha Segura. O Bruno Escolha Segura, ele tem que se colocar como uma pessoa. Então, quando eu falo de um celular que é focado em câmera, eu vou pensar como uma pessoa de câmera. Claro. Daí eu tô falando quando é um computador pra produtor de conteúdo. Exato. Eu vou ter que renderizar vídeo. Bruno, você edita vídeo? Não, eu não edito. Mas daí eu peço ajuda pro pessoal que quem edita, edita. pra gente entrar nisso, assim, e falar, cara, eu tenho que pensar como um produtor pra fazer isso. Mas o Bruno Pessoa Física, cara, ele tá super de boa. Cara, ele é um usuário médio, mas não dá pra ser sempre, Não, né? e outra, só te cortando, Matheus, rapidinho, apesar de gostar muito de tecnologia, a gente não tem grandes usos assim, a gente não é tão fissurado nas coisas. A gente usa e força o máximo que dá de um fone, de um celular, de um notebook, pra poder ter essa bagagem, essa experiência pra passar, né? E é engraçado que a gente não para de trabalhar, né? Nunca. A gente vai pra casa. Até quando a gente tá descansando, a gente tá A trabalhando. gente vai pra casa, tá passando o jornal ou até a telinha do elevador, a gente vê uma coisa nova de um celular novo, de um notebook novo, e aí você já começa a pensar no roteiro que você vai fazer, no que isso vai influenciar o que no mercado. Não, eu fui viajar, daí pro pessoal saber, né? Eu faço tango, daí eu fui viajar pra um congresso de tango, e eu achei uma ótima oportunidade. Eu falei, não, eu vou levar o Pixel 3A, eu tiro foto lá, vai ser incrível a viagem, vou tirar só foto da viagem. Só com ele. Cara, eu já fui pensando em que celular eu ia usar pra foto, pra tirar, pra fazer o vídeo, já pensando no vídeo. A gente não para de trabalhar, é muito engraçado. O rolê de festa junina aí, ó, junho, é o quê? Você vai do lugar que é bonito pra tirar foto. Exato. Poxa, quantas vezes eu já não peguei, já saí em Belo Horizonte mesmo, passeando com a minha esposa, e levei o celular que eu tava testando no momento. Não, peraí, dá um minutinho, deixa eu só fazer uma foto aqui. Eu não ia fazer essa foto originalmente, assim, apesar de gostar e tudo mais.
você tá curtindo o momento, você tá curtindo o lance, o rolê ali e tudo mais. Você não vai ficar parando pra fazer foto e falar, poxa, foto no escuro. Quantas vezes você sai durante a semana pra umas festas assim, você tem a oportunidade de fazer foto? Quando você sai, você tem que aproveitar, saca? Então você tem que estar ligado nisso. Quando você vai mandar aquele nude também, né? Olha como tá definido. Olha só. É porque eu estou usando o último celular. Uma outra questão ainda em como a gente faz o review é talvez... Você comentou até um pouco, né, André? A gente faz um processo, o que vai ser a história desse produto, sim. né? Porque ele não tá num vácuo, então ele vai ter concorrência, ele vai ter a história dele, qual que é o último modelo que trouxe. Então a gente principalmente aqui no Escolha Segura, você falou assim, o seu canal era bem mais opinião. É o André falando. Quando vem pra cá, a gente sempre discute assim, qual que vai ser a história desse vídeo. Exato. De onde que Qual vem? o posicionamento dele no todo, né? No line-up de todos os concorrentes e tudo mais, até da própria empresa. Por exemplo, a gente teve lançamento de notebook essa semana. Foram 5 modelos de uma vez, mas, tipo, são 5 modelos totalmente diferentes entre eles. Onde que eles entram, por exemplo, esse da Asus vai competir com esse da HP? Se competem, qual que é o melhor em cada ponto? Então, assim, nunca é só uma coisa sozinha, solta. É o negócio da história, contar a história do produto. E até um ponto que não é só especificação, né? Não, é tipo assim, pelo menos pra gente, essa história, posicionar ele onde ele é, Exato. Tá separado da especificação, tá? Essa é a história dele. Como que a gente tira dúvidas se essa história funciona ou não funciona, se é pra isso, não é pra isso. Então, sei lá, a história dele, esse é pra produção de conteúdo, tá? Então ele precisa fazer tal, tal e tal. Essa especificação funciona pra isso? Não funciona. Tá, então custo-benefício... Então ele é barato? Não. Então não tem custo-benefício, então não compra, né? E fica essas histórias. Ou, se ele é barato e ele não atende, então eles só estão mentindo, mas ele ainda tem um custo-benefício bom, mas ele não serve pro que ele se propôs. Exato. E tem muito celular, por exemplo, que rola isso, que fala assim, olha, eu sou pra foto. Daí você olha a foto deles e fala... Então, você não é ruim, mas você não é pra foto. Você tem tanta coisa muito boa sendo feita com você que você podia mudar um pouquinho o foco, assim, de lado, um pouquinho. Sim. Você seria muito bom nisso. Mas foto você pode melhorar um pouquinho. E é aquele negócio, a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Mas é onde você tá falando. Pra qual caminho você quer melhorar? Por exemplo, linha Galaxy faz ótimas fotos, enfim, vídeos. iPhones mandam muito bem em rede social. Pra quem quer pegar um iPhone, você pega e sai usando de boa. Zenfone tem ótimo desempenho. LG tem ótimos produtos, custo-benefício. Então, tem várias histórias dentro de uma grande história de smartphones, por assim dizer. E a cada vez que lança muitos produtos, a gente fica mais confuso ainda em qual que é aquela história. Porque elas começam a se cruzar e, enfim, vira poucas variações de grandes histórias, assim. Sim. Pensando aqui na minha cabeça, mirabolando, eu acho que é interessante a gente explicar para as pessoas, né? Na verdade é o que a gente já tá fazendo, mas listar e resumir que assim, a gente tem então algumas ferramentas pra gente fazer as análises. Total. História, né? Sim. História, posicionamento, então se vem um produto barato, a gente tem que posicionar ele como barato. Dentro dos baratos ele é bom? Isso. Né? Porque não adianta comparar tipo um Galaxy J1 com um Galaxy S8, são públicos diferentes. Então, posicionamento, a história, né? Que entra, meio que mescla isso, e daí a gente vai ter os testes que são os benchmarks, então a gente vai bater um benchmark com São o coisas outro, mais pra ter técnicas. análise. Ferramentas técnicas pra gente poder comparar. Porque, por exemplo, a gente usa aqui um padrão de teste de bateria, que a gente meio que estipulou isso, que é sempre ter uma performance em jogo, de, sei lá, vendo um vídeo, gravação, foto. A gente meio que estabeleceu isso pra, por exemplo, se eu fizer um review, vai ser mais ou menos o mesmo padrão de teste que o Matheus tá fazendo e que você tá fazendo. Aliás, comenta rapidinho qual que foi o padrão que a gente faz, assim, de teste. Assim, bateria é complicado porque provavelmente você já tem uma bateria e você vê que você começa o dia, ela tá lá forte, e aí passando o dia vai normal, e aí chega, acabou de uma vez. Do nada. Então a gente tem esse problema, né? Tipo, em que parte dessa curva que a gente vai analisar? Aí até que, quando eu fui bolar, né, o teste, eu pensei, não, a gente pega assim, 80%, 60%, até 50%, até 40%, dependendo. E aí, assim, faz uma média de uso dentro dessa curva de diversas atividades. Por exemplo, joga 1 hora, grava 1 hora. E a YouTube, que também é uma coisa, YouTube, Netflix, que a galera usa. E navegação normal. E uma navegação, que é assim, as 4 coisas principais que todo mundo faz, né? E aí você consegue estipular, assim, não é, se deu 15%, não quer dizer que vai durar 9 horas e 30 minutos, não sei qual que é o... Faz a conta. É que vale comentar também, eu acho, que a gente
não é super preciso, não é científico. Não A dá gente pra não é o Inmetro, né? A gente precisaria de muito equipamento, muita gente pra ser uma coisa científica. É mais umas ferramentas que a gente cria pra conseguir ter um ponto onde balizar as coisas, porque é muito aparelho de tudo, né? A gente tá falando de celular porque é uma das coisas que mais passa por aqui, mas tem muita coisa, né? A gente tá aqui na mesa com celular, com fone e tudo mais. E... Peraí, tem até... aspirador robô. Tem aspirador robô, mano. Esse é o meu trabalho pra descobrir a hora, porque em nenhum lugar sabia. Mas enfim, sabendo disso, né, que a gente tem esses 3 pilares, que a gente pensa nisso, que o review ele não sai do ar, né? Ele não sai do vácuo. Não é do nada que a gente... Nunca é do nada A que gente a gente não faz. fala nada, assim, só jogando. Às vezes a gente erra, claro, né? A gente sempre erra. Sempre erra é muito, Não, né? e também não. Às vezes a gente erra. Porque passa batido, a gente acha que acha. Mas, sabendo disso, a gente precisa ter alguma formação pra ser analista de tecnologia? O que vocês acham disso? Sendo bem sincero, a gente é formado em engenharia, mas se a gente fosse formado em psicologia e gostasse de tecnologia, Tava já lá seria o mesmo. suficiente. Porque não é a base teórica que você tem que faz com que você analise os produtos de uma forma consistente e tudo mais. Não é isso. Definitivamente não é Tem isso. algumas coisas que ajudam, tipo, o TT às vezes dá umas Sim, opiniões claro. de bateria, de tem uma elétrica. tem uma coisa que você traz da faculdade, só que no final o que a gente faz é uma narrativa, né? E acho que talvez, se você fizer letras, às vezes, ajuda mais do que ter uma Poxa, engenharia. pra caramba. Porque tem que deixar o roteiro bonitinho. Foi mal, hein? Tem que deixar o roteiro bonitinho, tem que ser conciso, tem que ser interessante, que eu acho que é uma Sim, coisa que a gente pode entrar um pouquinho mais depois. Acho que até esse lance, assim, talvez se você for muito técnico, como vim de engenharia... É até ruim. Você né? vai... Não, acho que não chega a ser ruim, mas acho que você procura o outro lado. Você Eu tem acho que ter mais a de gente letras. afasta a questão pessoal do review. A gente fica tanto em coisa técnica, por exemplo, mAh de bateria e esses percentual aqui se eu fizer 1 hora de câmera. A gente fica tanto em número, em tanto isso, que a gente tira a parte pessoal de um review, que é como isso afeta o seu dia a dia. Como fazer uma filmagem de 1 hora e 15% de bateria afeta no final do seu dia que você vai ter que pedir Uber pra voltar pra casa. Sabe? É esse tipo de análise que a gente acaba tendo que fazer e se colocar na posição de uma outra pessoa que tá usando. Poxa, smartphones baratinhos, eu gosto de fazer essa analogia. A minha mãe não precisa de um S8, de um S9 e tudo mais. Ela, com o J1, vai conseguir fazer tudo que ela faz. Porque o que ela faz? WhatsApp, Instagram de vez em quando. Oi, mãe, beijo, te amo. E, sei lá, talvez no final do dia pedir o Uber pra voltar pra casa do trabalho. Alguma coisa assim, entendeu? Mas o ponto que eu tava querendo é que eu acho que o equilíbrio é legal. Então, assim, se você é engenheiro, talvez você procure aprender coisas de letras por fora. A gente tá generalizando, né? E se você é de letras, como eu sou administrador, eu não tinha conhecimento técnico das coisas. Eu na verdade, fui o último da minha sala da faculdade a ter um celular. Cara, eu sou muito pão duro, eu E demorei era o muito Moto pra C tudo. Plus, né? Na época. Não, era o Razer D1 da Motorola. Nossa! Branquinho, pequenininho. Até tem por aí. Mas enfim, eu tive que virar técnico. Sim, assim, sim. eu tive que ir aprendendo. E eu acho que entra a próxima pergunta que eu queria fazer pra vocês. Porque eu senti, né, eu evoluindo como analista, né? Ainda me esforço pra aprender algumas coisas. Abraço pro... Vou até olhar ali, ó. Não sei se eu olho. Não vou olhar. Já olhou já um monte de vezes. Então, abraço pro Dan Ferreira aí que faz a gente melhorar na análise do notebook, porque a gente acaba sempre tendo que procurar mais coisa. Sim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio, que sai na sexta-feira, a gente comenta um pouco mais como a gente evoluiu, o que a gente gosta de fazer review e deixa uma mensagem pra vocês que também querem virar analistas, tá? Se você gostou, se você tem mais alguma ideia de quem entrevistar e o que perguntar, deixa aqui nos comentários. Lembra de olhar lá o podcast e, claro, eu espero vocês no próximo episódio.